Com relação à parte de visibilidade das placas, aqui os parâmetros também foram trocados, na verdade tudo foi trocado. Por exemplo, podemos tirar a parte da placa da parede, podemos tirar a parte da placa do piso. Porque, por exemplo, também foi trocado tudo para parâmetros compartilhados? Porque dá para selecionar, por exemplo, uma placa e dá para selecionar um extintor e dá para tirar a placa da principal. Então, todos os elementos que tiver, por exemplo, parâmetros em comum, estão como o mesmo parâmetro compartilhado, que facilita esse tipo de processo. Por exemplo, antes, na versão anterior, se uma pessoa queria tirar a parte da placa do piso, teria que selecionar somente um elemento, tirar a placa do piso. Em cambio, por exemplo, agora você pode selecionar todos os elementos de todas as placas e pode tirar a placa do piso. Eu acho que tem várias melhoras em relação à funcionalidade que fica um pouco mais prático também para a pessoa. Outro exemplo. Aqui vamos selecionar um elemento de cada um dos tipos e vamos tirar a placa principal. Pronto, tiramos a placa principal. Podemos, na verdade, tirar quase todos os elementos. Então, tudo que compartilham em relação aos elementos termina sendo tratado como um grupo, igual nos outros elementos também. Com relação aos parâmetros compartilhados, também agora estão agrupados. Tem, por exemplo, a parte dos sprinklers, da sinalização, da iluminação, dos hidrantes. Então, cada grupo fica separado, mas também fica nos nomes separados. Porque, por exemplo, depois, quando vai ser exportada uma lista, quando vai ser feito um tratamento, precisa que tenha ao menos as primeiras letras diferenciadas. Por exemplo, vamos ambiente. Então, já temos todo este grupo de ambiente. Então, quando vamos gerar a lista do parâmetro, isso vai ajudar muito. Tem a parte, por exemplo, da programação. Neste caso, por exemplo, tem o código geral, que eu ainda não incluí, mas em teoria esse daí vai servir para identificar cada elemento. Por exemplo, uma placa S1. Essa placa S1 vai ter um código com relação ao catálogo, mas para cada estado vai ter um nome diferente. Mas para fazer o tratamento dele é melhor ter um código único que não seja modificado. Nesse caso é o código geral. Tipo de sistema e tipo de elemento é mais para fazer uma classificação. No caso das placas de sinalização, temos o código da placa E1, temos o S1, S12. A altura da placa e a largura da placa são as medidas mesmo da placa. Posição da placa do piso, geralmente 1,80 m, 2,20 m, dependendo. A posição da distância da parede são os 10 centímetros, 40 centímetros que fazemos uma diferença em relação quando tem luminária de emergência e quando não tem. Tamanho de etiqueta, por exemplo, são 316 por 158. Agora, esta parte das visibilidades são os que adicionei para esta versão. Esta parte de aqui modifica os nomes. A parte da pintura do piso e placa do piso são diferentes. A placa do piso é quando tem uma placa S1, por exemplo, e tem uma visibilidade como a S1 no piso, mas a pintura do piso são a pintura do quadrado vermelho com amarelo. Placa principal, no caso das placas, destas placas de sinalização, são as mesmas. No caso dos extintores, são as primeiras que estão as maiores e as placas secundárias são as que têm 20 centímetros por 8 centímetros que especificam o tipo de extintor. Em relação às outras melhoras que eu já tinha apresentado também durante o mês, seriam a parte das tubulações. Tem uma maior variedade de tubulações, tem as tubulações de gás, tem a parte das tubulações para uso de esgoto, pluvial ou ventilação, tem a parte de tubulações de água fria, tem a tubulação de hidrantes e ou sprinklers, tem a tubulação que geralmente se utiliza para sprinkler. Na parte de placas, eu tenho aqui outro modelo onde eu termino incluindo todos os elementos.
Obviamente todas estas placas também têm os mesmos parâmetros que as placas de orientação e salvamento. Mas voltando, a parte dos extintores também tem os parâmetros de visibilidade e os hidrantes também. A parte dos eletrodutos e na verdade, os conduítes e conduletes também tem uma melhora, na verdade foram implementados para esta versão. Outra melhora significativa, na verdade, são a parte dos guarda-corpos. Por quê? Porque estes guarda-corpos foram feitos de forma diferente. Neste caso, por exemplo, temos o corrimão, que está aqui. Nos anteriores, na verdade, se encontrava na parte de construção. Qual seria a diferença entre colocar na parte corrimão 1 e corrimão 2? É que facilita, por exemplo, quando tem escadas ou quando tem desníveis, porque ele já troca automaticamente. Quando tem a parte de construção, tem muitos problemas na parte de unir. Quando tem dois níveis, por exemplo, tem 10 centímetros de diferença no nível. Adicionei também outras categorias porque precisa, por exemplo, corrimão de um lado, precisa corrimão de dois lados, precisa dois corrimãos. Estes de aqui são geralmente utilizados na parte das escadas. Estes de aqui são geralmente utilizados na parte de rampas. E este de aqui é quando tem parede. A parte das portas também foi melhorado. Aqui também dá para selecionar, por exemplo, portas de diferentes tipos. E dá para abrir as portas. Dá para fechar as portas. E dá para tirar as barras. Por que isso, na verdade? Porque como eu terminei juntando todos os parâmetros compartilhados e padronizando todo o template, isso facilita, por exemplo, para que a pessoa não tenha que estar selecionando, eu vou selecionar solamente os elementos de esta família, porque essa família tem o parâmetro tipo de visibilidade. Em cambio, por exemplo, agora dá para selecionar todos os elementos e dá para trocar os parâmetros, mesmo sendo de diferentes famílias. Em relação aos reservatórios, tem caixas de vidro e tem os reservatórios da Fortlab. Da Fortlab eu coloquei o mais básico possível para que a pessoa possa ir. Tenho estes reservatórios, mas vou aqui e vou criar um novo reservatório. Eu vou colocar as medidas, altura da coluna, diâmetro da coluna, altura do cone. Na verdade é da Faz Forte, não é da Fortlab. Esses dados são onde eu posso encontrar. Então, eu vou na página da Faz Forte e eu coloco, tem coluna, tem taça, tem cone e tem altura. Aqui igual. Nos parâmetros tem altura da coluna, diâmetro da coluna, altura do cone, altura da taça e diâmetro da taça. Que seria coluna, altura, coluna, diâmetro, taça, altura, altura do cone e diâmetro da taça. E aí já temos pronto. Caso que precisamos gerar outra. Dá para fazer mais detalhado, dá para fazer mais. Por enquanto eu acho que isso vai solucionar muito a parte dos volumétricos, dos reservatórios. Com relação a outras melhoras, temos a parte da identificação da edificação, que agora está tudo paramétrico. Temos também as medidas de segurança, que está tudo paramétrico. Temos também a lista de placas de sinalização, que quando precisamos, por exemplo, vamos anotar. Vamos a símbolo. E como família vamos ter, por exemplo, a sinalização de orientação e salvamento. Ou a parte da sinalização dos equipamentos. Temos a sinalização de alerta. E temos a sinalização de proibição. Esses daqui ainda eu estou mantendo porque, por exemplo, vai ter algumas pessoas que vão querer esse formato. Tem outras pessoas que preferem, não, eu prefiro como tabela. Vai ter a tabela? Sim, a tabela já está preenchida.
na verdade, é esta tabela. Com relação, por exemplo, a ter um projeto novo, eu vou insertar, por exemplo, umas placas de sinalização. Pronto. Eu vou ingressar também a parte da etiqueta das placas. Etiqueta do tamanho das placas. Então, quando eu faço a etiqueta, mesmo que seja um projeto novo que não esteja ligado com o template, ele vai fazer a etiqueta correta. Por quê? Porque todas as informações agora estão na família de sinalização, com diferença da versão anterior, que parte das informações estava dentro da família, parte das informações estavam no template. Então, com isso, por exemplo, a pessoa conseguiu utilizar as placas de sinalização para outros projetos. Na verdade, não somente as placas, os extintores, os hidrantes, somente vai precisar das etiquetas que estão dentro do template. Na verdade, salvar como família e importar para a outra, para outro arquivo, para o seu projeto próprio, pode ser. Na verdade, é uma das principais vantagens da nova versão.